Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu recebi uma pergunta bem interessante lá na caixinha de perguntas que eu sempre abro na rede vizinha. Uma moça me perguntou o seguinte, ela falou: Gisela, sempre que algo me incomoda em alguém, isso diz sobre mim? Porque tem uma pessoa que eu conheço, que eu convivo, que realmente é uma pessoa arrogante, é uma pessoa soberba. Então é projeção minha, tudo é projeção, algo assim que ela perguntou. E aí o que eu disse para ela, que talvez possa ser útil para outras pessoas, é o seguinte, gente. Não é que sempre quando a gente observa a sombra de alguém, isso não significa necessariamente que a gente está projetando conteúdos nossos no outro, porque é evidente que todo mundo tem um lado luz e um lado sombra. Se eu percebo que o outro tem um lado sombra, isso é uma coisa, né? Eu estou reconhecendo um defeito, uma limitação que o outro tem. A gente, quando é empático, a gente percebe claramente as sombras das outras pessoas. A gente pode escolher não focar nessas sombras, mas reconhecê-las, tudo bem. Agora, a grande questão não é tanto reconhecer ou não a sombra do outro, mas é o quanto aquilo nos incomoda. E quando pega na ferida, quando incomoda, aí sim diz sobre nós. Porque, por exemplo, vendo uma pessoa na TV, aí eu posso identificar nessa pessoa aspectos da luz dela e aspectos da sombra. Eu posso reconhecer, por exemplo, que ela é uma pessoa um tanto arrogante, um tanto soberba. Ok, sem problemas. A questão é, se eu fico muito incomodada, se isso toca uma ferida minha, se eu sinto necessidade de comentar lá no vídeo da pessoa para falar para ela mudar, para ela ser de outro jeito, que ela não pode ser assim, se eu fico tentando controlar o comportamento dela, aí sim eu estou projetando conteúdos meus que não foram resolvidos em mim nessa pessoa. Por quê? Porque está incomodando, está doendo, está tocando uma ferida. Eu sinto uma necessidade de mudar o outro. Sempre que a gente tem necessidade de mudar alguém, né, de criticar a pessoa para ela ser de outro jeito que não do jeito que ela é, quando a gente sente essa necessidade, esse incômodo profundo, é evidente que tem questões nossas que não foram bem resolvidas, sombras, né, nossas que não foram bem trabalhadas, bem integradas à nossa consciência, que a gente está vendo no outro. Então, não significa que a pessoa não tenha aquela característica, mas se está doendo na gente, se está incomodando tanto a ponto da gente precisar entrar na rede da pessoa para criticá-la, para falar que ela não pode ser daquele jeito, que ela tem que ser diferente, é evidente que tem alguma questão nossa ali. Porque senão passaria despercebido, senão não seria um incômodo. A partir do momento que é um incômodo, que eu quero mudar, que eu quero... Não, essa pessoa não pode ser assim. Eu tenho que ir lá falar para ela que ela não tem que ser desse jeito. Como se adiantasse, né? A gente entrar no espaço de outra pessoa e falar para ela que ela não pode ser daquele jeito. Como se ela escolhesse ser daquele jeito e como se bastasse um comentário crítico para alguém mudar. Pelo contrário, as pessoas se transformam através da energia amorosa e não da crítica destrutiva. Então isso não traz benefício para ninguém, nem para aquele que critica e muito menos para aquele que é criticado, porque a pessoa vai ficar reativa, vai se fechar e não vai nem ouvir aquilo que você está falando quando você chega com 4 pedras na mão, né? Quando a gente já chega criticando, despejando o nosso lixo emocional no outro, a pessoa se fecha. Ela não vai se abrir para aquilo que a gente tem para dizer. Isso é natural do ser humano, é uma defesa, né? Então, se você chega de uma maneira ríspida e até arrogante, porque se você entra no espaço de outra pessoa para falar que ela é arrogante, a arrogância é sua, a soberba é sua. Porque você está no espaço do outro, né, dizendo para ele aquilo que ele é, sem ele ter perguntado, sem ele ter autorizado, sem ter intimidade com a pessoa para isso. Então, no caso, quem está sendo soberbo é aquele que se dispõe a ter esse tipo de postura. Então, é claro que tem algum tanto de projeção ali. Porque se não houvesse projeção, se eu não estivesse colocando as minhas sombras no outro, não haveria incômodo, haveria apenas uma simples indiferença ou um reconhecimento da sombra do outro. Então, por exemplo, eu posso reconhecer que o fulano ou o cicrano tem uma característica sombria que me incomoda. Vamos dizer que o Joãozinho é uma pessoa muito muquerana, por exemplo.
né? E essa pessoa, por ser muquerana, isso ativa questões em mim ligadas a crenças de escassez. Então, quando eu vejo o Joãozinho sendo uma pessoa muquerana, avarenta, eu fico tentando mudá-lo, eu fico criticando, porque isso ativa questões da minha infância ligadas à escassez, vamos supor. Então eu tenho essa necessidade de criticá-lo. Agora, se eu simplesmente reconheço, o Joãozinho é um pouco muquerano, ok, essa é uma sombra dele, mas eu não fico lá tentando mudar ele, eu não fico tentando fazer com que ele seja diferente, eu não vou lá nas redes dele criticá-lo porque ele é muquerano. Não, tudo bem, ele é uma característica dele, né? É uma sombra que ele tem, mas ele tem um lado luz, eu posso escolher focar nessa luz, porque a luz é maior que a sombra, e porque eu tenho mais afinidade com a luz dele do que com a sombra, posso escolher focar nisso e ter um vínculo com o Joãozinho, me focando ali nas características positivas que ele tem, que tem afinidade com a minha. Ou então, eu posso escolher focar na sombra e reconhecer que a sombra dele é terrível e ficar criticando, mas isso significa que tem questões minhas projetadas ali. Agora, o fato de eu estar projetando um lado sombra meu em alguém, o fato de eu reconhecer que uma pessoa de repente é arrogante, isso pega alguma questão minha ligada à autoestima, não necessariamente à arrogância, mas às vezes o fato de uma pessoa ser soberba e eu olhar essa capacidade que a pessoa tem de se arrogar de si mesma, isso me incomodar, isso pode mexer com questões da minha baixa autoestima, por exemplo. Vamos supor que eu seja uma pessoa que tem uma autoestima péssima, me acho um lixo, me acho inferior a todo mundo. Eu entro numa rede social e vejo uma pessoa lá fazendo caras e bocas, se arrogando de si própria, se dando um direito de aparecer e de se projetar de uma forma que eu nunca faria. Se eu me sinto mal com isso, se eu sinto uma necessidade de ir lá criticar, se aquilo me incomoda, porque está mexendo com questões mal resolvidas minhas. Agora, se eu simplesmente olho aquilo, reconheço ali uma certa vaidade, mas não fico incomodada, tá? Deixa pra lá, a pessoa tem direito de ser como ela é, esse é o jeito da pessoa, não tenho que ficar lá tentando modificá-la para que o mundo fique melhor para mim, né? A pessoa é como é, eu aceito, eu respeito, eu entendo que as pessoas são como são e que eu não tenho obrigação de mudar ninguém. Eu fico tentando educar a pessoa para que ela fique melhor aos meus olhos, né? Então tudo bem, né? Deixo pra lá. Agora, se pegou, se incomodou, é porque tem questões minhas ali, entende? Então, gente, é sempre importante a gente olhar para dentro, a gente meditar, fazer terapia, buscar o autoconhecimento para que a gente não se sinta incomodado o tempo todo, porque o fulano é assim, o cicrano é assado. Em geral, a gente tá, boa parte das nossas conversas e de comentários também que a gente vê em rede social, revela a projeção das sombras, né? Às vezes eu confesso que eu sinto até um pouquinho de vergonha alheia, né, quando eu vejo uma pessoa falando de outra, porque para mim é tão explícito ali que tem projeção da sombra, que é como se a pessoa estivesse desnudando a própria alma, sabe? É tão explícito, eu falo, poxa, esse comentário dessa pessoa para aquela outra é tão óbvio que existe projeção da sombra, é tão óbvio que existe inveja ali, né? Porque se não houvesse, a pessoa ficaria indiferente. Então, a própria necessidade dela fazer um comentário depreciativo para o outro, dela julgar, dela condenar, já revela que tem projeção da sombra. Então, isso é como se a pessoa estivesse se expondo, né, ao fazer aquele comentário depreciativo para o outro. A própria pessoa que faz o comentário está falando de si própria, está se expondo ali ao fazer aquilo. Então, quem entende de comportamento humano sabe o quanto isso é revelador, o como a gente conhece as pessoas dependendo daquilo que elas falam sobre as outras pessoas. Quando a gente sabe o que incomoda alguém, a gente conhece a sombra dessa pessoa. Então, por isso que eu sempre falo aqui para vocês a importância da meditação, de fazer terapia, do autoconhecimento, da integração das sombras, para que a gente possa desenvolver vínculos mais saudáveis, para que a gente não fique projetando o nosso lixo emocional nos outros. Quem nunca, né? Estamos todos aprendendo, estamos aqui nesse planeta de provas e expiações justamente para isso, para ampliar a nossa consciência. E é sempre importante a gente se auto-observar. Tá, fulano tá fazendo tal coisa que me incomoda. Por que que me incomoda? Onde que pega? Qual ferida minha essa postura dessa pessoa tá tocando? Em que lugar isso pega?
Quando a gente começa a ter essa coragem de olhar para dentro, né, e as terapias ajudam muito nesse sentido do autoconhecimento, a gente para de sentir tanta inveja dos outros, a gente para de ficar também se autocriticando, porque em geral a crítica que a gente tem com a gente mesmo é a crítica que a gente projeta fora de nós. Aprendi isso com a Ali Cravo. Quando a gente é muito crítico com a gente mesmo, a gente tende a ser muito crítico com o outro. Então, quando a gente vai aprendendo a desenvolver a autoestima, a autoaceitação, a autocompaixão, a gente tende a ser mais compassivo, mais generoso, mais caridoso com as outras pessoas. A gente tende a focar na luz e a entender que cada um está num processo de evolução. A gente começa a enxergar as pessoas com olhos de amor e com menos julgamento. Não que a gente seja santo, iluminado e que a gente vai amar a todos e tal, porque ainda não estamos nesse nível de consciência de Jesus Cristo, de Chico Xavier, né? Um dia chegaremos lá. Temos um longo caminho, a maioria de nós, né, tem um longo caminho até lá. Mas um dia chegaremos nesse nível. Mas até lá estamos aprendendo. Enquanto a gente vai aprendendo, quanto menos a gente julgar e projetar as sombras no outro, melhor para nossa evolução espiritual. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Gente, eu quero avisar para vocês que no dia 8 de setembro agora de 2024, a gente vai abrir uma nova turma de mentoria online em grupo só para mulheres com o Ali Cravo. Vão ser 4 domingos seguidos, começa às 17 horas. E é um trabalho muito legal de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. O Ali é uma pessoa muito profunda, ele é muito sensível, muito empático. Então, se você já conhece o trabalho do Ali Cravo das redes sociais, se você sente afinidade, se você gostaria de ter essa mentoria em grupo com ele, que é muito legal, a participante coloca suas questões e também aprende, né? Quando o Ali está orientando uma participante, as outras que estão ouvindo também estão aprendendo. Então, o grupo ele tem essa dinâmica muito agradável e muito construtiva, tem uma egrégora de luz muito grande, onde um aprende com o outro. É muito legal, é muito gostoso esse trabalho, é muito profundo. Então, se for do seu interesse, se tocar o seu coração, se você já conhece o trabalho do Ali Cravo das redes sociais e sente afinidade, eu te convido a se inscrever. As inscrições vão abrir dia 25 de julho, às 8 horas da manhã, nos meus stories, tá? Então vai ter o link para compra lá nos meus stories, é só você clicar, fazer a sua compra. São apenas 10 vagas para as participantes, depois talvez a gente abra mais para frente para ouvintes, para quem só quer ouvir, mas para participar serão pelo menos 10 vagas, então se você tiver interesse, fica ligadinho no dia 25 de julho, 8 horas da manhã, nos meus stories. Começa dia 8 de setembro, mas as vendas abrirão dia 25 de julho de 2024, às 8 da manhã, nos meus stories. Então é isso, gente, um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.